Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz seja com todos, amém? Nosso vídeo hoje começou um pouquinho diferente, não foi isso? O pastor está aqui almoçando, né? Se alimentando. Algo que todos nós fazemos, né? E aprendemos desde criança, né? Que é nos alimentar, né? Para poder ficar gordinho, para poder crescer, para poder ter saúde. Não é isso que a gente aprende desde criança, né? Nas escolas, em casa, na igreja, em qualquer lugar a gente aprende isso, né? E se a gente não aprender em algum lugar, a gente vai aprender nem que sabe sozinho, né? Porque o corpo vai pedir e a gente vai colocar alguma coisa na boca e vai gostar e vai se alimentar e assim vai, né? Mas o que eu quero trazer para você hoje sobre alimento é que nós não temos só esse tipo de alimento em nossas vidas. A nossa vida ela está ligada ao mundo espiritual. Tudo que fazemos está ligado ao mundo espiritual. Por mais que tenha pessoas que discordem e que não acreditam e que também não seguem, né, esse caminho. Mas não vai deixar de ser desse jeito, né? Então, o que eu quero trazer para você hoje? Alimento espiritual. Não temos hábito de nos alimentar espiritualmente. E por isso muita gente adoece, por isso muita gente sofre, por isso muita gente perece, né? As coisas acabam acontecendo de maneira errada, tudo errado, nada certo e assim sucessivamente, né? Nós lembramos de comer diariamente porque nós fomos criados e ensinados dessa maneira. Se você tem um hábito de almoçar todos os dias meio-dia, então todo dia quando dá meio-dia o seu corpo ele vai pedir, ele vai dar um sinal que você precisa se alimentar. E isso requer em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer refeição que você tenha um hábito sempre naquele mesmo período, certo? Então se nós criarmos o hábito também com o alimento espiritual, né, de estar fazendo todo dia, naquele mesmo horário, a gente também vai ser acionado quando chegar o dia, quando chegar a hora, né, de ter aquela reflexãozinha ali da palavra de Deus, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai fazer aquele sentido, né, de você ir à reflexão da palavra, vai trazer aquele sentimento, aquela vontade, né, de estar ali meditando na palavra. Então tudo é questão de hábito e questão de prática, né? A gente não aprendeu que tem que tomar café, que tem que almoçar, que tem que jantar e ter uns horários certinhos. Então por que não com alimento espiritual também? Que é a coisa que a gente mais reclama porque a gente não tem tempo, que a gente não consegue, porque isso, porque aquilo, mas a gente consegue, né? É só a gente praticar todos os dias, né? O que custa que você tá almoçando e tá ouvindo uma reflexão ou lendo uma reflexão? Não impacta em nada. Muitas das vezes a gente tá comendo e a gente está no celular. Muitas das vezes a gente está comendo e está assistindo um filme. Então não empata, isso não é impedimento. A gente vai ao banheiro, né? A gente leva o que para o banheiro? A gente leva o celular para estar digitando, né? Alguns têm mania de ler, nem sei mais se ainda tem gente com esse hábito de ler, né? Que antigamente tinha muito, lia jornal, lia revista, né? Mas leva alguma coisa e por que não uma palavra para ler, né? Uma reflexão. Então tempo a gente tem. A gente só não faz se não quiser, né? E se a gente criar o hábito de fazer, a gente vai sentir falta. A gente não vai esquecer, porque hábito é hábito, né? O nosso corpo, ele é ensinável, né? Ele é adaptável. Assim como a gente aprendeu que temos que comer todos os dias 3 vezes ao dia, a gente também pode aprender que nós temos que meditar na palavra também, né? Sempre que a gente colocar ali o horário, o dia certinho para fazer isso aí, certo? Então não existe desculpa para isso, né? Então eu aproveitei essa oportunidade que eu estava aqui almoçando, alimento físico, para também almoçar e me alimentar espiritualmente, porque eu preciso, certo? Criar esse hábito também, e estou te convidando também a entrar nessa jornada comigo, certo? Criar hábitos de alimento espiritual, amém? Então vamos lá, eu sou o pastor Robson, sejam todos bem-vindos. A palavra de Deus, hoje a gente vai ler aqui o Evangelho de João, capítulo 4,
a partir do versículo 31. Olha só. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém alguma coisa para ele comer? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então olha só que interessante. Enquanto os discípulos tinham ido até a cidade comprar alimento, retornou, trouxe para Jesus e ofereceu para Jesus: Senhor, come, né? Porque certamente eles tinham caminhado muito, tinham passado muito tempo ali sem se alimentar e precisava se alimentar, né? O que a gente aprendeu sobre alimento físico, né? E quando eles perguntam para Jesus: Senhor, come, Jesus fala bem assim: ei, a comida que eu tenho aqui é uma comida que vocês não conhecem. Ou seja, nem os discípulos tinham conhecimento sobre isso. Imagine eu, imagine você. Mas agora, né, está sendo revelado aqui nesse vídeo, né, e você não vai poder dizer mais que não sabe, não é isso? A comida que eu tenho aqui vocês não conhecem. A comida que eu tenho, que eu me alimento, é fazer a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou. Aí agora eu te pergunto: você também foi enviado por Deus? Você é imagem e semelhança de Deus, criatura de Deus. Você é um servo de Deus, você é filho de Deus. Deus, ele te trouxe a vida, ele te deu a vida. Então ele te enviou. E ele não te enviou para ficar só tomando café, almoçando e jantando. Porque a vida não é só aqui. Aqui nós estamos de passagem. Tem um propósito maior. Tem algo maior pela frente. Então a gente precisa se preparar para esse algo que está por vir. E com certeza não vai ser isso, porque não vai precisar mais disso depois, né? A gente só está precisando disso agora. Mas o que a gente vai precisar depois é esse alimento aqui, ó. Esse a gente precisa desde o início ao fim. Esse daqui é passageiro. Esse daqui a gente come hoje, mais tarde ou amanhã a gente já está ali depositando fora, né? Vai fazer ali, o organismo vai tirar o que é de nutrientes, o que é de vitamina, descartar o que não presta, certo? Mas amanhã a gente precisa se alimentar de novo e esse ciclo continua. Mas aqui não, ó. Aqui toda vez que você se alimenta com isso aqui não é jogado fora, isso aqui não é desperdiçado, isso aqui vale para uma vida toda e até depois da eternidade. Isso aqui é o único conhecimento que você pega aqui, que você aprende sobre tudo, né? E que vai servir para a vida toda e para outra vida também, certo? Para a eternidade. Então isso aqui é muito mais importante do que o nosso alimento físico, ao qual a gente nunca esquece de comer. Então eu quero trazer para você: o alimento espiritual é mais importante do que o alimento físico, mas nós damos mais importância ao alimento físico, né? Temos que mudar essa mentalidade, temos que mudar, né? Nós estamos crescendo, nós estamos envelhecendo, nós estamos vivendo dia após dia e a gente não aprende. Temos que aprender, temos que abrir a nossa mente, certo? O alimento espiritual é muito mais importante e precisamos criar prática e hábitos de estar se alimentando diariamente, né? Assim como a gente tem um hábito, né, de fazer refeição 3 vezes ao dia, que é o básico, café, almoço e janta, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Por que a gente não consegue fazer isso, né? A gente consegue. Então é sobre isso que eu estou te falando hoje, certo? Então olha só, eu tenho os canais aí, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, YouTube. Eu estou sempre postando vídeo falando sobre a palavra de Deus, né? Aprendendo juntamente com vocês. A única coisa que eu te peço é que você curta, que você compartilhe, né? Que você siga as redes sociais, que você se inscreva também no meu YouTube, tá? Para estar fortalecendo os canais e para estar me ajudando também a evangelizar e para estar te ajudando também a evangelizar a palavra de Deus, certo? Então que essa palavra tenha entrado aí no teu coração, certo? Pegue prática e hábito de estar se alimentando espiritualmente e que Deus te abençoe, meu irmão, viu? Deus te abençoe e um grande abraço do pastor Robson, tá bom?